Olá, bem-vindos ao nosso programa A Dois e Você, aqui pela RS Play TV. Nós somos o casal 50 mais e traremos para vocês dicas de relacionamento, saúde, bem-estar, qualidade de vida, família, filhos e muito mais. Acompanhe a gente aqui pela RS Play TV e também pelas nossas mídias. Nossa rede social, Casal 50 mais. Então, quem somos nós? Quem é o casal 50 mais que de repente está aqui na TV hoje conversando com vocês? Primeiro momento, meu nome é João, eu sou professor de karatê, sou formado em educação física e também agora, por último, eu busquei formação em coach. Mas por que tudo isso? Após 24 anos de casado, nos desenvolvemos. Eu sou a Rejane, esposa do João, estamos juntos há 24 anos. Temos 4 filhos, 2 netas, sou também empresária, somos empresários. Nosso relacionamento começou de uma forma não muito convencional, porque eu estava saindo de um relacionamento, a Rê também estava saindo de um relacionamento, e nos conhecemos em um dos trabalhos onde nós trabalhávamos no juntos. Comércio, né, na época. E foi amor à primeira vista, nos apaixonamos, enfim. Eu, inclusive, né, é uma coisa que a gente acha muita graça, é que com 30 anos eu ainda morava com a minha mãe. E daí ele me conheceu com 3 filhos e veio morar comigo. É. E uma coisa que realmente fixou nosso compromisso foi num jantar que nós estávamos juntos. E eu tinha uma coisa que desde os 13 anos, não sei por que 13 anos, mas eu me via tendo uma filha. Eu queria uma filha. Eu não sei se é um dom divino, alguma promessa. E num jantar eu falei para ela, olha, eu queria ter uma filha. Será que está disponível isso? E aí ela, num sorriso, estendeu a mão e me disse assim, eu te dou a tua filha. Eu te dou a nossa filha. Lembra? Lembro, sim. Né? E hoje a Nath já está com 22 anos. 22 anos. E nesse tempo todo, gente, passamos por grandes dificuldades, tá? Não só financeiras, mas a própria parte relacional. Um conhecer o outro, a Rê, como vinha de um relacionamento, eu vinha de um outro. Quando nós nos chocamos, um choque de realidade entre os dois, eles realmente causam um efeito. Então tivemos que nos conhecer, tivemos que nos adaptar às nossas manias, às nossas diferenças, não é? Superar, né, todas as dificuldades ali, todas as crenças que um trouxe de um relacionamento e o outro também. Mas uma coisa que nós nunca deixamos de fazer é acreditar. Nós queríamos acreditar que nós poderíamos ter sim uma família, ser felizes, né? Mas a grande pergunta que vinha assim, ok, mas não tem o que comer, o que fazer? Então a gente só pensava em trabalhar, né? Vamos buscar isso, lembra? Isso mesmo. E teve uma oportunidade que nos convidaram para ser donos de loja, lembra? E aí, esse casal que nos convidou nos deu dicas de como fazia o negócio. Vocês têm que abrir um negócio, façam... Era sobre lojas de produtos naturais. Então, vocês compram um produto e depois... Isso em 2013, gente. Em quando começamos a empreender. Em 2013. Então, nesse momento, a Rê cuidava da loja, nós abrimos uma pequena loja de produtos naturais, encapsulados, granola, aveia. Em 2013 era muito precário ainda esse ramo. Mas eu tinha o quê? Eu trabalhava em academia, dava aulas em academia, aulas de karatê, né? Poucos alunos para manter o sustento da nossa casa, né? Exatamente. E com esse know-how, nós viemos construindo a nossa vida. Até que em 2017, nós vendemos... 2019.
nós vendemos essa loja, porque nós não sabíamos fazer negócio. E mais um grupo de amigos veio nos ajudar, e nós então mudamos de ramo, fomos para uma outra parte da alimentação, e aí sim, onde nós obtivemos um grande êxito, ficamos famosos na época, né? Porque foi o primeiro conceito que teve na nossa cidade. A nossa loja, na época, quando nós inauguramos, 4 de julho de 2019, era a primeira loja de açaí, do conceito açaiteria da região do Vale do Paranhana. Então, a nossa loja foi, assim, um sucesso, porque as pessoas não conheciam, né? E ali fomos desenvolvendo, logo veio a pandemia, fomos nos adaptando, os funcionários em casa, trabalhamos durante a pandemia, nós dois e a Nath, trabalhando com delivery, e com isso, né, conseguimos manter a loja. E como toda a parte empresarial, porque nós trabalhamos juntos 100%, né? A gente trabalha junto, dorme junto, come junto, 24 horas por dia juntos. 24 horas. Então, hoje o que a gente vê geralmente são casais que cada um trabalha em um emprego e chegam à noite, né, se encontram e tem Agora, viver 24 horas com a mesma pessoa, trabalhar junto, manter o relacionamento saudável, cuidar dos filhos, ter os netos, é uma vitória. Tem que ser forte. Mas com isso, então, a gente começou a ver que existia um propósito no nosso relacionamento. Começamos a buscar, então, leituras, cursos de relacionamentos, cursos de aperfeiçoamento pessoal. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Isso fez uma grande diferença quando a gente descobriu que isso fazia total sentido na relação. Então, nós começamos a buscar o quê? Leituras. Uma coisa que eu fazia, quer dizer, que eu não fazia quando era jovem estudante, ler. A partir do momento que a gente descobriu que a leitura realmente modifica, nós começamos a buscar conteúdo, né? Isso foi uma parte muito interessante da nossa história, que durante a pandemia ali, que realmente teve semanas, dias, enfim, que nós realmente tínhamos que ficar em casa, né? Para ocupar a cabeça, então nós desenvolvemos o hábito da leitura, né? E hoje a nossa biblioteca é gigantesca. E chegou um certo momento em que a gente viu assim, ó, a nossa empresa, ela evoluiu, ela chegou num ápice muito grande e, ok, agora o sentido já não era mais ter a parte financeira, não era tanta parte, mas o que a gente pode contribuir? Como é que a gente pode contribuir? Doando, a gente fez várias campanhas, né, de doar cestas básicas, alimentos, roupas, mas... Lembro que uma vez nós criamos na frente da loja a Estante do Bem. A Estante do Bem, ela então, as pessoas que podiam traziam alimentos, né, leite, azeite, arroz, farinha, açúcar, enfim, traziam os alimentos, colocavam na Estante do Bem e quem realmente precisava, né, aquelas pessoas de rua, os necessitados, iam lá e faziam não compras, né, porque a gente não vendia, mas estava ali expostos os produtos para que as pessoas pudessem vir e levar aquilo que realmente estavam precisando. E foi muito legal, né? Essa foi uma das campanhas que nós fizemos enquanto tínhamos a Point Açaiteria. Depois também nós tivemos a outra que era o Dia do Bem. A última quinta-feira do mês. Então, nós resolvemos, então, de outra forma, a última quinta-feira do mês, toda a verba, toda a venda que fosse feita naquele dia, nós juntaríamos o dinheiro, iríamos comprar alimentos para doar para as pessoas. Cestas básicas. E com isso, Deus foi nos abençoando cada vez mais e mais e mais, até chegarmos onde estamos hoje, né? E aqui, com vocês, trazendo, então, dicas de relacionamento,
qualidade de vida, saúde, bem-estar, filhos, família, enfim. Essa ideia do casal 50 a mais surgiu no momento em que a Rê, ela queria proporcionar para as pessoas aquilo que nós vivemos e que nós passamos e que muitos casais, eles não... A gente não via essa conexão neles. Então, e por que não nós criarmos a coragem de vir e passar isso para as pessoas? Como se relacionar melhor? Então, a Rê teve a oportunidade, então, de criar o nome, né? Assim, Casal 50 a mais, e é onde a gente foi buscar, então, essas informações. Então, vamos contar para eles como surgiu o casal 50 a mais? A ideia foi tua. João tem 54 anos, eu fiz 52 semana passada, e como o João falou antes, nós queríamos contribuir mais, além de alimentos, agasalhos, enfim. Né? E essa ideia nós vínhamos amadurecendo já há algum tempo, até que um dia, nós caminhando na beira da praia, eu comentei com ele, nós caminhávamos todas as manhãs, né? Comentei com ele, eu disse, dá uma olhada ao redor para ver a faixa etária dos casais que caminham, naquele horário que nós caminhávamos e tal. Era um dia muito quente, muitas famílias, muita gente na beira da praia, e a Rê chamou essa atenção aqui, né? Que a grande maioria, em torno de 70% das pessoas que estavam caminhando na praia eram casais acima de 50 anos. E então surgiu, né, essa ideia. Vamos, né, trazer algo legal para compartilhar com as pessoas dessa idade. Mas foi tão legal a surpresa e tão boa que não é só os de 50 que nos seguem, mas, né, casais com menos idade também estão lá nos seguindo, e alguns nos encontram na rua, pedem dicas. É muito legal isso. E nós temos um ritual que, após a gente chegar num ápice, a gente diz ápice porque a gente sempre tem, no caso, como é que se chama? Um teto? Um teto. Nós temos um teto. Nós chegamos num teto onde a gente chegou numa linha de conforto, e a gente estava... O nosso hábito é chegar de manhã, eu faço o café da manhã para nós. Já tem algum tempo que eu preparo o café e espero ela para a gente tomar um café. Então, esse é o nosso momento A2, onde a gente vai brindar as nossas conquistas. Aprendemos também com o tempo, né, a brindar as perdas, as derrotas, porque acho que em cada momento difícil a gente também consegue tirar coisas boas daquilo ali. Com o nosso café da manhã, nós temos um ritual. Então, todas as manhãs, nós não utilizamos celular antes do café da manhã. E o nosso brinde, ele é saúde, felicidade e prosperidade. Né? Então, são coisas que a gente brinda todos os dias, né? E o qual a gente está passando também para a família, esse hábito e esse legado. E num desses cafés, então, eu coloquei na mesa, eu coloquei as mãos na mesa e disse para a Regiane assim, Rê, tem alguma coisa muito especial aqui na nossa vida. O que é? As lojas, a nossa empresa nos proporcionou o quê? Uma facilidade financeira, mas nós precisamos contribuir. Mas de que forma? E aí, a ideia do casal 50 a mais que ela já tinha colocado, então, quem sabe a gente trazer dicas para as pessoas, né? Início a gente pensou assim, não, vamos trazer dicas de alimentação, restaurantes, locais aonde pessoas com mais de 50 visitariam. Daí eu falei para ela assim, tá legal, mas eu acho que, e se nós trazermos a nossa experiência, o nosso know-how, o que faltaria? Porque o que a gente viu assim, ó, existem casais que são perfeitos, né? Vamos falar assim, mas quantos têm essa predisposição de dar um passo à frente, ter coragem de encarar o que a gente está fazendo aqui agora? Para nós tudo é uma novidade. Uma frente de uma câmera de celular para fazer um story, né? E falando em celular, hoje em dia o que a gente percebe muito
é que as pessoas se expõem demais nas redes sociais, e isso, por um lado, é bom, mas com aquela falsa ideia de que são casais felizes, né? E quando, na verdade, ali no dia a dia, dentro de casa, não se cuidam, não se ouvem, não se conectam, né? Não tem esse momento a dois ali, um dedicando o tempo para o outro, né? E essa falsa sensação de realidade é uma pergunta simples. Quantas vezes vocês veem nas mídias casais brigando, fazendo selfie? Não existe, né? Não. Às vezes até estão brigando ali, tira uma foto aqui, daí dá um sorrisinho, daí tira. Que isso há muitos anos atrás aconteceu conosco. Lembra? Quando nós fomos fazer uma viagem, vem aqui fazer uma foto. Não, não quero. E daí no final acabou indo, né? Fazer a foto sorrindo. Eu e a Rê, nós somos dois opostos. Total. Dois opostos. Em primeiro momento, ela tem um perfil dominante. É ela que dá a regra, ela que diz assim, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, vamos para o outro, né? Só que eu tenho um perfil conforme. Eu sou totalmente analítico. Tudo que ela pede para fazer, eu tenho que primeiro sentar, colocar no meu caderno, colocar na minha planilha para dizer para ela assim, acho que não, vamos depois, vamos em outro momento. Mas quando surgem as oportunidades em que eu vejo que ela realmente é de verdade, eu sinto aquele sentimento, que foi esse lance do casal 50 mais, eu senti, né, que era importante. Eu não pensei muito, não, vamos meter os peitos. Foi bem legal. É isso aí. E então, complementando, eu acho que hoje as pessoas deveriam sim se dedicar mais. Na nossa palestra, na nossa última palestra, ainda foi citado, né, que postar menos e se curtir mais, ser mais verdadeiros, né, um com o outro. Então, com esse casal 50 mais, com esse nosso novo perfil, essa nova dinâmica que a gente criou, foi necessário a gente olhar para um outro lado também, que seria, se nós temos esse conteúdo, por que não passar para as pessoas, né? Exatamente. Então, nós criamos criamos uma mentoria sobre casais, onde, através de mídias, convidamos casais que queiram melhorar seu relacionamento. Foi, né? Isso. Em cima de o quê? Em cima de tudo aquilo que nós passamos, de todo o know-how que nós temos. E o mais legal de tudo, o mais peculiar, é que entre casais há uma divergência tão pequena, tão minúscula, que está na frente deles e eles não conseguem enxergar. E às vezes a gente conversa... Os pequenos detalhes, né? Sim, e às vezes Pode a gente só conversando, tentando tirar uma dúvida, dá um clique, dá uma luz, e a pessoa, nossa, mas eu não tinha entendido dessa forma. Então nós vimos assim, o que a gente sabe, mais a parte técnica que a gente foi buscar, nos trouxe autoridade, então, para ajudar pessoas, que eu não digo que tenha que ter 24 anos de casados, recém-casados, às vezes pessoas, né, tem um casal até que estão para casar, né? Estava com 34 anos de casado, tinha 10 anos a mais que nós, né, e pedindo ali como é que a gente poderia ajudar, né? Isso. E a partir dessa mentoria, o que surgiu? Abriu-se para palestras. E na mentoria tem vários pilares, né, que a gente traz ali, que é a questão da saúde, a questão financeira, a questão de filhos. A questão da relação sexual, a família. Qualidade de vida, bem-estar, e isso tudo também nós queremos trazer para o nosso programa aqui. E quando a gente fala família, a gente não está falando de família, pai, mãe, irmão, tia, que fazem uma grande diferença às vezes, né? Que interfere, porque a gente às vezes quer falar da gente, mas às vezes o que o pai e a mãe vão pensar da gente. Eu e a Rê, nós não pensamos no que o nosso pai e nossa mãe vai falar. Não, a gente vai trazer a vivência real, né, do que nós aquilo, somos e a nossa família. E aquilo que é legal. E nas palestras, o mais bacana é que também a gente leva assuntos pertinentes e que
que para nós parece que é tão simples, né? Para fazer a conexão de casais, né? Parece que é tão simples a gente comentar sobre ali, sobre um relacionamento entre... que, às vezes, para as pessoas se torna uma surpresa. A gente, poxa, mas é tão pouco isso, né? É tão pouco que precisa para ser tão feliz. Até tem uma frase na... Me ajuda se eu me esquecer. Mas o amor não é aquilo que se sente. É o que a gente faz com o que sente. É o que a gente faz. Então, quando a gente pega essa parte mais da linha filosófica, a gente começa a olhar para ela, começa a fazer sentido diferente, né? Total, né? E, então, quando nós pensamos nisso, a gente pensa assim, ó, trazer a nossa vivência sem nenhuma vírgula a mais e simplesmente reconectar essa pessoa com aquilo que a gente já sabe. E cumprindo o nosso propósito, né? E cumprindo o nosso propósito, que é fazer pessoas felizes. Casais felizes. Acho que até na empresa, né? Relacionamentos saudáveis e felizes. E toda essa dinâmica que começou a ser desenvolvida com a gente, começou a abrir portas que a gente, inimagináveis. Primeiro, conexão com as pessoas. Depois, a nossa busca por conhecimento. Muitos cursos, muitas vivências e, principalmente, a questão... A internet é um grande portão, um grande portão de possibilidades, digamos assim. Por quê? De repente, nós estamos lá, sendo um casal, empresários, que está ali tomando seu café junto, fazendo seu brinde e prospectamos ajudar pessoas. No momento que nós falamos que queremos ajudar pessoas, nos surge um convite para fazer um programa de TV, onde a RS Play TV, através de busca na mídia, encontrou o nosso perfil, achou atraente, talvez é porque eu, né? Acho que foi pela minha pessoa, né? Ou, de repente, pela tua, não sei. Ou pelos ambos, né? Ambos, né? A simpatia. É o meu sorriso. É o sorriso. E recebemos o convite, então, para formar esse programa aqui, porque era alguma coisa que eles nos pediam, né? Que eles pediram para nós, tem que haver um programa sobre relacionamentos e vocês têm um perfil que achamos legal, porque é natural, a gente tenta ser o mais natural possível. E a questão de ser também um programa humanizado, né? Humanizado ali, que com o decorrer do tempo ali, a gente vai interagir também com o público, com os telespectadores, né? Traremos também entrevistas, né? Na área da saúde, na área do bem-estar, né? Na área também de relacionamentos, né? E outra coisa que a gente tem uma história e não chega a ser uma história, mas a gente foi buscar, dentro de um assunto que nós falaremos nos próximos programas, sobre as 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor foi um livro escrito por um cara chamado Gary Chapman, que ele contextualiza ali 5 formas que as pessoas se identificam. E que, quando nós descobrimos isso, eu e a Rê, nós fomos buscar a nossa linguagem, a gente primeiro rivalizou, né? Porque nós não estávamos entendendo. Até que a gente foi buscar a origem, da onde são essas linguagens, como funciona. Fomos entender quão força eu tive que fazer para entender o que a Rê falava e quão força a Rê teve que fazer para entender o que eu falava e que muitas pessoas não fazem essa conexão. E isso é bem legal, porque isso foi uma grande vírgula que 24 anos de casado, a gente já tinha um esforço, mas também havia um desgaste ali emocional. É que, na verdade, um não sabia a linguagem do amor do outro. Nem sabia que existia essa coisa. Na real, nós nem sabíamos. Né? Víamos falar até que fomos buscar, né? Porque, preciso disso. Quão importante é tu saber, né, como o outro, porque não é só dizer eu te amo, né? É saber como o outro gosta de ser amado. Né?
E isso a gente vai trazer no próximo programa, no próximo encontro. No próximo encontro, a gente vai, além de contar sobre a 5, a gente vai trazer da onde surgiu a 5, Isso. como Isso aí. surgiu. E é bem legal porque é bem surpreendente, tem a ver com a vivência, tem a ver com a vida da gente antes mesmo de pensar em casar, Uhum, né? isso aí.